Gente, Deus honra aqueles que o honram. O Senhor não falha, as promessas de Deus não falham. O problema está sempre conosco, é que a gente não tem fé para fazer o que Deus pede. Se o povo de Deus tivesse fé, eles teriam entrado na terra prometida de primeira. Não mandava nem espia. Ficaram 40 anos no deserto por falta de fé. O que nós temos até aqui, vamos recordar, nós temos um Deus criador do velho e harmonioso, nós temos um Deus que não instrui seu opositor, mesmo podendo fazê-lo, um Deus que admite ser julgado pelos seres criados, um Deus que propôs uma solução que custou a vida de seu filho. Nós temos dois exércitos, um que glorifica a Deus e um que glorifica a si mesmo. Um Deus que dá liberdade de escolha para se formarem os exércitos. Um Deus que nos ensina como lutar e que armas usar. Por isso que nós vimos anteriormente falar assim. Agora, qual que é o objetivo da guerra? Qual é o objetivo dessa guerra? Qual é o objetivo da guerra? Domínio da mente. Domínio da mente. Domínio da mente, muito bom. Satanás já não foi vencido na cruz? Aí por que ainda estamos em guerra? Por que não acabou tudo? Por que já não estamos no céu? Por que Deus está esperando 2000 anos aqui? Você acha que Deus é sádico? Que gosta de ver sofrimento, tsunami, AIDS, furacão, terremoto e não volta? Ah, mas o evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Já foi? Você sabia disso? Que já foi pregado? Não sabia? Você pode ler para mim Colossenses 1:23? 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Bom. E do qual eu, Paulo, O evangelho que foi pregado a quem? a toda criatura. Toda criatura. Já foi pregado a todo mundo, porque Jesus não voltou. Já foi pregado a toda criatura. Se essa era a única condição, Jesus podia ter voltado nos dias de Paulo. Ah não, ele está lá, acha legal, as pessoas aqui morrendo, sofrendo, imagina. Gente, a gente vê um animal ferido aqui, corta o coração. Eles estão criando um pombinho ali, o plumo, porque o cachorro pegou, mordeu a asinha dele, não consegue voar, a gente tem pena do bichinho. Se soltar, o gato pega. O cachorro pega, não sabe voar. A gente tem pena do bichinho, imagina Deus olhando para o ser humano sofrendo. Pessoas com AIDS, pessoas com câncer, com dor. Você acha que Deus não queria acabar com isso logo? Por que não vem? Se o evangelho já foi pregado a toda criatura, porque não era só essa condição, porque tem mais coisa para se resolver. Por isso que ele não veio. No dia que se resolver, as situações se resolverem, Jesus volta imediatamente. Qual é o objetivo da guerra? Enquanto não for cumprido o objetivo da guerra, Deus não volta. Jesus não volta. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Eu colocaria aqui: nem se glorie o empregado no seu emprego, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. O que é beneficência? Deus nos sustenta. Deus é benevolente. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que ele se agrada? Não é da força, nem da riqueza, nem da sabedoria. Ele se agrada que a gente o glorifique. E que o conheça e entenda que Ele é o Senhor. Esse é o objetivo da guerra. A gente entender que Deus é o Senhor. A gente entender que Ele é o soberano. E que Satanás está errado. Satanás o acusou injustamente. O dia que tiver um grupo de pessoas que Deus possa mostrar para o universo que glorifica o seu nome, Ele volta. Amém? Você quer fazer parte desse grupo? Amém. Eu quero fazer parte desse grupo. E o dragão, esse verso já apareceu, Apocalipse 2,17, o dragão irou-se contra a mulher, só que ele foi fazer guerra a quem? A guerra é contra o remanescente. Quem é o remanescente? Se Satanás está guerreando contra o remanescente, os outros que não são remanescentes são do exército dele. Concorda comigo ou não? Que ele não vai guerrear contra ele. Então a guerra é contra o remanescente. Só o remanescente é que é inimigo do diabo. Se o remanescente é inimigo do diabo, o remanescente é quem? É amigo de quem? Amigo de Deus. São os do exército de Deus. A guerra é contra o remanescente. Você quer fazer parte do remanescente?
Eu quero, porque se você não está entre os remanescentes, você está entre os que estão no exército do diabo. E eu não quero estar lá. Então a gente precisa saber agora quem que é o remanescente. Certo? Se você sabe quem é o remanescente, você sabe de que lado você está. Se você se identifica com o remanescente, então você é do exército de Deus. Se você não está entre o remanescente, você está no exército do inimigo. Israel no Novo Testamento é o povo de Deus, é o povo que recebeu o Evangelho. É Israel espiritual. Todos que receberam o Evangelho vão ser salvos? Não. Ainda que o número dos filhos de Israel, ou seja, ainda que o número dos que receberam o Evangelho seja como a areia do mar, quem vai ser salvo? Só o remanescente. Remanescente quer dizer restinho, um pouquinho de gente. Só restinho. Se você está no lado da maioria, Romanos 9, 27. O que caracteriza o remanescente? Agora que vai pegar. Aperta o cinto. Você vê o que caracteriza o remanescente. Não quero julgar ninguém, não conheço vocês, não é criticar ninguém. Isso serve para mim, igualmente para vocês. Mas a gente tem que se enquadrar nessa característica, senão a gente não está nesse exército. O remanescente de Israel, está lá, está escrito lá. Nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá que os espante. É bem contrário do que levantar de madrugada, deitar tarde e comer um pão de dores. Serão apacentados. O que é ser apacentados? Alguém te alimenta, alguém te conduz. Deitar-se-ão. Que Deus nos sustente enquanto dorme. A gente não precisa passar a noite trabalhando. E não haverá que nos espante. A gente não vai ter medo de ninguém, nem da morte. Israel espiritual, remanescente, não comete pecado, ou seja, é fiel. E não vem com aquela desculpinha furada. Não, mas eu sou humano, humano erra mesmo. O humano erra mesmo, sozinho, mas com Deus. Tem um verso que diz assim: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Tem um eletricista aqui além do Carlos? Não? Tem um eletricista? Nenhum eletricista. Vocês conhecem um pouquinho de cidade? Conhece? Tem 110 e 220, né? 110 como é que é? É uma fase e um neutro. E 220 como é que é? Duas fases. Esse é o cristão, duas fases. Nada de uma fase e outra mais ou menos assim. Vai na igreja, tudo bem. Depois vai para o mundo, tá tudo tá assim. Esse é o cristão 110. O cristão 220 é fase e fase. Esse verso que eu acabei de citar está em Gálatas 2:20. É o cristão 220. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, se Cristo vive em você, Cristo peca? Se Ele vive em você e Ele não peca, então você não peca. Você está entendendo? Não é perfeccionismo. É uma vida entregue a Deus, deixar que Ele vive em você. Porque não é você que vai fazer, Cristo que vai fazer algo em você. A promessa é dele. Então, quando alguém te xingar, né? Quando alguém me fechava no trânsito, rapaz, tudo tá. Eu saía atrás dos caras para fechar ele de novo. E fazia um sinalzinho que não vou mostrar para vocês. E lembrava da mãe dele, da família dele. Para quê? Cristo vive em você, o cara te fecha. Vai em paz, irmão. Acabou o problema. Se Cristo vive em você, a tua mulher que aborreceu, você chama ela para orar. Vamos orar. Em vez de você ficar acusando também. Se o vizinho jogar lixo no seu quintal, recolhe o lixo, põe na rua e dá um presente para ele. Cristo vive em você. As ações vão mostrar. Se Cristo vive em você, você vai obedecer sua mãe e seu pai. Sabia? Mas tem que pedir, Senhor, vive em mim. Quando Cristo vive em nós, Ele faz a obra. É Ele que faz a obra. Não é o homem que faz a obra. Porque as obras humanas são trapos de imundícia. De nós não vem nada de bom. Mas se a gente entrega a nossa vida a Deus, Ele opera. Agora, eu estou crendo num Deus capenga? Num Cristo falho? Não. Se Ele vive em mim, Ele vai fazer as obras dele. E as obras dele são perfeitas. E não tem mérito humano nenhum. Glória a toda a Deus. Vocês entendem isso?
Mas o inimigo quer falar para mim, não dá, você não consegue. Lógico que você não consegue. Só que ele não conta a história que com Cristo você consegue. O inimigo é falso. Ele usa a Bíblia para tentar a gente. Ele tentou Jesus com a Bíblia. Não tentou Jesus com a Bíblia? Está escrito, nem só de pão verá o homem, transforma as pedras em pão. Ele faz isso hoje. Está escrito, não tem o justo sequer, então, tá vendo? Não tem o justo sequer, vai vendo assim, está tudo bem. Não se incomode não, Jesus põe a capa em cima de você, te cobre, a graça te cobre. Sim, a graça cobre, mas o que é a graça? A graça é para perdoar e para transformar, não é só para perdoar. O que Romanos 1,5 fala? Pode ler para mim Romanos 1,5, por favor? Eu não pus aqui. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Deus deu a graça para obedecer, não é só para ser perdoado. Te dá a graça para perdoar e para você ser obediente. A graça foi dada para obedecer. Poder de Deus para obedecer. Ou não? Quando você repreende sua filha? Sua filha? Neta? Que bom, né? Se você orienta a sua neta para uma coisa assim, repreende, ela fez uma coisa errada, e você fala, olha, eu te perdoo, ela pegou dinheiro da... Não estou falando que você faz isso, tá? Ela pegou dinheiro da sua carteira para comprar bobagem, comprar chocolate. Aí você fala, olha, está errado, você não pode fazer isso, vou te dar um castigo, né? Um castiguinho simples, assim, ficar uns 6 meses sem sair de casa, tá? Vou dar um castigo, vou te perdoar, mas você pode continuar fazendo, porque amanhã eu te perdoo de novo. É isso? Não. Ela te dá o perdão para você não fazer mais. Isso é tão simples. Deus perdoa para a gente não errar de novo. Mas se você errar de novo, Deus perdoa de novo, mas você vai ficar a vida inteira pedindo perdão? Errando? Isso mostra que você não está arrependido. Tem que pedir forças para sair desse buraco. A escada cristã vai crescer grau a grau, degrau a degrau. Então o remanescente de Deus não cometerá pecado, não proferirá mentira, nem engano em sua boca. E como vive o remanescente? Como é que vive, aqui se fala vive, como é que vive o remanescente? Olha só, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Isso quer dizer, não estão contaminados com doutrinas falsas. Mulheres é igrejas, eles não têm doutrinas erradas. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. O que é seguir o Cordeiro para onde quer que vá? É seguir o que Jesus fala, o que Jesus ensina. Esses são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são o quê? Irrepreensíveis diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus, cara, não é só diante dos homens, não. Que diante dos homens dá para enganar. Você vem aqui, vê tudo bonitinho, mas Deus lê o coração. Irrepreensível diante do trono de Deus. Agora, está dizendo que isso é uma impossibilidade ou uma possibilidade? Mas está afirmando, esses são irrepreensíveis, né? São irrepreensíveis. O poder de Deus é infinito, é ilimitado. Se Deus promete, Ele cumpre. Ah, mas na minha vida não acontece isso. Ótimo que você pensa assim. Porque o dia que você se achar santo, você está lascado. Está perdido. O santo nunca se acha santo. O santo sempre vai se achar devedor, distante, indigno. O dia que você fala assim, olha, eu sou santo, eu não pego mais, judiação, já era. A gente sempre vai ter um sentimento de indignidade. Sempre vai ter um sentimento que está faltando algo, e amém por isso. Agora tem que acreditar que é possível, senão você para. Senhor, me ajuda a ser melhor hoje. Me ajuda a ser melhor que ontem. À noite, quando você vai deitar, faz uma reflexão do que você passou no dia, que coisas que você viveu, o que você fez. Davi falava, Senhor, esquadrinha o meu coração para ver se há algo errado nele. E limpa-me com esopo. Se a gente não tem sopa, a gente pode limpar com detergente mesmo, com soda cáustica. Tem uns que precisa ser com maçarico, mas não tem problema. Que o Senhor faça a obra de limpar o nosso coração. Amém? Cristo é o modelo do remanescente. Olha o nosso modelo. Para isto fosse chamados e cantar sim, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo,
para que sigais as suas pisadas, e que ele não cometeu pecado, nem se sua boca se achou engano. Esse é o nosso modelo. É um modelo que não cometeu pecado. Então não adianta dar desculpa que você é humano, porque Cristo veio na sua humanidade, ele venceu na sua humanidade com o poder divino. Capite? Entendeu? 1 Pedro 2, 21 e 22. Vamos ver o que a gente tem até aqui? Vamos fazer um retrospecto? Um Deus criador do belo e harmonioso. Um Deus que não destruiu o seu opositor, mas mesmo podendo fazer. Um Deus que admite ser julgado pelos seres criados. Um Deus que propôs uma solução que custou a vida de seu filho. Um Deus que permite a existência de dois exércitos. Um dele e um do inimigo. Só que ele chama você para o exército dele. Um Deus que dá liberdade de escolha para se formarem os exércitos. Você pode escolher a quem servir. E a gente se inscreve pela obediência. Um Deus que nos ensina como lutar, sendo obediente e usando as armas corretas, as armas da obediência. Um Deus que dá na sua palavra todo o ensinamento sobre essa guerra. O objetivo da guerra é a glória de Deus. E o remanescente combatido é fiel e desenvolve o caráter perfeito. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o objetivo da guerra. Ontem eu falei com os amigos aqui, os irmãos, que Moisés, quando desceu do Monte Sinai, com as tábuas da lei na mão, ele encontrou o povo em que situação? De idolatria, adorando um bezerro de ouro, uma orgia. Não era só adorando um bezerro de ouro, ali era uma festa horrível, a estilo do Egito. Moisés ficou chateado com aquilo, quebrou as tábuas, e Deus falou o que para Moisés? Afasta-te do povo, que eu vou fulminar esse povo, e vou fazer de você a grande nação. Eu fico imaginando eu ali, Senhor, isso mesmo, queima esse povo. O que eles fizeram merece é fogo mesmo. O que Moisés fez? Moisés entrou na tenda da congregação, jejuou por mais 40, ele tinha ficado 40 dias no monte em jejum. Ficou mais 40 dias aqui em jejum. Você está em dúvida disso? Depois você lê Deuteronômio capítulo 9. Moisés ficou mais 40 dias em jejum. Não pensa que foi uma oraçãozinha ali de 2 minutos, não, irmão. Às vezes a gente quer vitória e a gente faz uma oraçãozinha fajuta e fica esperando a vitória. Ora, jejua, clama. Aí Deus pode te ouvir. Aí ele vai entender, não que Deus precisa disso, mas é para a gente entender que nós somos necessitados. Nós dependemos de Deus. Se Deus dá tudo para a gente bombejado, a gente vai achar que a gente é o bom. Moisés ficou 40 dias em jejum. E o que ele clamava a Deus? Senhor, não destrua o teu povo. Por quê? Ele diz o porquê. Então, risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua o teu povo. O que ele estava falando? Senhor, eu entrego a minha salvação eterna. Eu prefiro morrer queimado, morrer no inferno. Mas não faça isso. Por quê? O que dirão as nações a teu respeito? Esse é o motivo. O que vão dizer os egípcios? O que vão dizer os cananeus? Os que vão dizer os amorreus? Que o Senhor não teve poder para pôr o povo na terra prometida, destruiu tudo no deserto. Que o Senhor não tem palavra, que o Senhor não tem poder. Não faças isso, não permita que o teu nome seja desonrado. Qual que era a motivação de Moisés? Era ir para o céu? Não. A motivação de Moisés era a glória de Deus. A nossa motivação não é ir para o céu, porque até o diabo quer ir para o céu. Pergunta para o diabo se ele quer ir para o céu. Ele quer ir para o céu. Mas quer. Você acha que ele quer morrer no inferno? Querer ir para o céu não é vantagem nenhuma. O que é vantagem é glorificar o nome de Deus. Senhor, a tua glória está acima de tudo na minha vida. Honrar o teu nome está acima de tudo. Está acima do meu sustento, está acima do meu conforto, está acima da minha própria vida. Está acima até da minha vida eterna. Entendeu isso, irmão? Se a gente entender isso, a nossa religião começa a fazer sentido. Muda tudo para nós. Não é assim, o que eu posso fazer? Isso é porque eu fico triste quando uma pessoa vem para mim e diz, ir para o cinema é pecado? Meu pai não entendeu nada.
A pergunta já me deixa chateado. Imagina seu marido, vocês são casados? Imagina seu marido fala assim, posso jantar com a vizinha hoje? Só uma ilustração, viu? Só a pergunta não te ofende? Não, mas eu não vou fazer nada, eu só vou jantar com ela. Mas se é a minha, já dá com o pau no macarrão, liga minhas velhas. Aquilo é Paraíba. Se Paraíba não é assim de muito diálogo, né? Então, a pergunta é ofensiva. E quando você fala assim, posso fazer isso? Você está em dúvida? Na dúvida não ultrapasse. A pergunta do cristão não é se isso e aquilo é pecado. A pergunta do cristão é, Senhor, o que te agrada? O que te agrada, Senhor? O que queres que eu faça? Essa é a pergunta do cristão. Você fica perguntando se isso é pecado, por quê? Porque você quer fazer a tua vontade, mas não quer perder a recompensa. Quer negociar. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir no risco? Assim, na beiradinha do abismo, eu tenho bem na beiradinha. Tem uma ilustração, talvez você já conheça, mas que é só uma alegoria, né? Um rei tinha um cocheiro. Os palácios, não sei se alguém já viajou para a Europa, os palácios sempre os castelos são sempre no alto dos montes. Eles faziam os castelos por causa de proteção, eles faziam bem nos altos dos montes, né? Porque aquele montanhão assim, um castelo lá em cima. E eles não tinham helicóptero naquela época, então eles tinham que sair de carruagem, e a carruagem tinha que descer o morro, a serra, o pico, e as estradas eram estreitinhas, abismo de um lado e paredão do outro. E o rei tinha um cocheiro de confiança. Esse cocheiro morreu, e ele abriu concurso para contratar um novo motorista, novo piloto de carruagem. E se apresentaram 3 pessoas. E ele perguntou para o primeiro assim, me explica, me conta sobre a sua capacidade de pilotar a minha carruagem. Ele falou assim, eu sou tão bom, que eu ando a um palmo, a roda da carroça fica a um palmo do abismo e não caio. Eu controlo, que eu vou na beiradinha e posso fazer o teste, posso te mostrar. Eu sou bom nisso. Aí veio o segundo. Você me conta aí como é que você maneja aí a carruagem. Eu sou bom nesse negócio. Eu ando a 2 dedos do abismo com a roda da carroça e não caio. Eu sou melhor que esse outro. Legal. Veio o terceiro. Ele falou assim, olha, eu ando bem coladinho. Eu ando bem coladinho no paredão. Eu fico o mais longe possível do abismo. Quem que você contrataria para ser seu piloto? Você quer arriscar? Quer andar na beiradinha, 2 dedinhos do abismo? Então contrata esse aí. Só que a gente quer fazer isso com Deus. A gente quer andar na beirinha do abismo. A gente quer andar o mais longe possível do pecado. Vocês estão namorando? Não namora até tarde, não fiquem sozinhos no escuro. Para não ter tentação. Fica longe da beiradinha do abismo. Não viaja sozinho. Sabe que vai se expor à tentação? Oram juntos, leiam juntos a palavra de Deus. É uma salvaguarda do pecado. Depois você tem um filho antes do casamento, é tão complicado. Complicadíssimo. A gente tem que andar o mais próximo da cruz de Cristo. O mais longe do pecado. Se tem algo que tenta vocês, é a internet. Rebenta o computador, joga fora o celular. Se quiser vender, melhor. Se é isso que está atrapalhando a sua vida, isola, tira. E hoje é uma desgraça isso, viu? Eu recomendo que antes dos 18 ninguém tenha celular. Recomendo. Vocês têm 17? Nem precisa ter. Tá certo. Falar isso no mundo é loucura, imagina. Pra quê? Minha mãe tem que saber onde eu estou. Eu nunca tive celular, minha mãe nunca me perdeu. Você foi perdido alguma vez? Sua mãe tinha celular? Você tinha celular? Não, e por que você está...
E hoje precisa, para não perder o filho, tem que ter celular. Aí precisa comunicar com a minha mãe. Ué, manda bilhete, manda recado. Vai a pé falar, não precisa ter celular. Isso é uma desgraça, viu? Desgraça para a juventude. Agora, tudo que a gente vê, que a gente ouve, fica gravado na nossa mente e fica mais gravado em outro lugar. Fica gravado no nosso registro celestial. Você está vendo uma porcaria ali, os anjos estão tristes, mas eles fazem o registro do tempo que está perdendo dentro do mar. É uma porta aberta para o inimigo. Use seu celular só para a glória de Deus. Quando você manda uma mensagem, ela vai com cópia para o céu. Você manda um vídeo para alguém, aquele vídeo vai para o outro e vai com cópia para o céu. Está tudo registrado. Glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, você vai um dia se deparar um dia aqui, e o Senhor vai dizer assim: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora, se o seu registro traz coisas incompatíveis com a glória de Deus, você desonrou a Deus, o que ele vai dizer? Afastai-vos de mim, malditos, para você estar preparado o fogo do inferno. Triste isso, muito triste. E de quem depende isso? Da minha escolha hoje. Livra seus filhos da influência maligna da cidade. Agora, como é que uma criança dessa, vivendo numa escola, vivendo numa comunidade, cercada de pessoas usando essas coisas, consegue ficar sem? Se você não dá, ela pega da amiga. Traz seus filhos para o campo. Livra eles dessa influência maldita. E sem falar em drogas também. Estou falando só de celular. Mas tem droga, tem um monte de coisa. As pessoas começaram a fumar e beber na escola. O que caracteriza o remanescente? O remanescente tem duas características. Tudo está na Bíblia. Não tem nenhum texto aqui que veio de outro lugar. É tudo da Bíblia. Tudo a palavra de Deus, que é inspirado. O dragão irou-se contra a mulher, né? Fez a guerra ao resto da sua semente, ao remanescente. E quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o Senhor Jesus. E isso é a característica do remanescente. Eles não matam, eles não roubam, eles não mentem, eles não adoram imagem, eles não cobiçam, eles não adulteram, eles não proferem o nome de Deus em vão. Eles reservam um dia por semana para um dia santificado por Deus. E eles têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Então eles guardam os mandamentos de Deus e têm o Espírito de profecia. Deus levantou um profeta para o último tempo para guiar o seu povo. Goste você ou não goste. Essa é a verdade. Muitos adventistas não gostam disso aí, porque fala contra os nossos gostos pessoais. Mas Deus levantou o profeta em todas as épocas. Você acha que na época de Jeremias ele foi bem aceito? Quando Jeremias foi chamado por Deus, Deus falou para ele assim: ó Jeremias, faz o que eu estou mandando, que nem mal vai te acontecer. O coitado não apanhou, foi jogado no poço, foi posto no tronco. É que o mal para Deus não é essa vida, o mal para Deus é perder a vida eterna. Então pode ser que você sofra um pouco aqui. Agora Jeremias, quando escreveu uma carta para o rei, um livro para o rei, não era assim, Ctrl-V, Ctrl-C, tá? Era na tinta, no couro, caríssimo, trabalhoso. Escreveu a carta para o rei, o livro para o rei. O que o rei fez com o livro? Não, fez pior do que isso. Jogou no fogo. Deus mandou escrever outro livro. Como é que Jeremias foi tido naquela época? Ele era um profeta de Deus. Nós acreditamos que Jeremias era profeta. Só que na sua época ele foi tido como inimigo da nação. Se alguém no reino falasse, não, Jeremias é um profeta, dele, coitado, perdi emprego, capaz de ser preso. Agora vamos pular. Eu podia falar de cada profeta, mas vamos pular para o Novo Testamento. Paulo. Paulo é um profeta de Deus? Considera Paulo um profeta de Deus? Sim. Quando ele escreveu para Corinto, a igreja de Corinto, a carta chegou lá. Deu briga na igreja. Ah, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. E ficou uma confusão na igreja. Eles acreditavam que Paulo era um profeta de Deus? Não.
Eles acreditavam que aquela carta era a palavra de Deus? Não, porque era o profeta do momento. O profeta do momento, aí eles acreditavam em Jeremias agora, mas não acreditavam em Paulo, porque o profeta do momento nunca foi aceito. Sabe por quê? Porque o profeta do momento fala do problema atual que você está vivendo. Aí você não quer saber, não. O profeta atual fala assim, você tem que morar no campo. Ah, não, esse profeta não, eu vou ficar com o outro que fala que vai ter cidades. O profeta do momento, ele fala assim, não coma carne. Aí não, eu vou lá no profeta do passado e falo, não pode comer carne, só não come pouco. Entendeu? A gente não quer o profeta do momento porque ele fala uma coisa que nós estamos vivendo e a gente não quer saber dele. Qual é o profeta do momento? Você acha que Noé foi bem aceito? Noé foi aceito? Não. João Batista foi aceito? E Ellen White? Também não. Deus levantou os profetas para orientar o seu povo em cada época. E o profeta do momento nunca é aceito. Nem pela igreja a qual ele pertence. E eu falo isso com tristeza. O pastor Gilson Bezerra, meu amigo, estava comportando numa cidade do norte. Eu não sei qual cidade que era. Maués, não lembro a cidade. E ele vendendo o livro Grande Conflito. E ele visitou todas as pessoas da cidade. Fez o trabalho e foi para a rodoviária lá para tomar o ônibus, ou trem, não lembro o que ia pegar lá. Pegar o transporte dele para ir embora. Eu não tenho certeza da cidade, tá, gente? Mas não importa a cidade. E ele perdeu, ele chegou atrasado, ele perdeu a condução. A próxima era dali, depois de 3 ou 4 horas, uma coisa assim. Depois de número de horas grande, era a próxima condução. Ele ficou sentado lá, isso era perto do meio-dia. Ele ficou sentado lá e falou assim, todo esse tempo, o que eu vou fazer? Será que faltou alguém para eu visitar na cidade? Você conhece a história? Não. Será que faltou alguém para eu visitar? Nisso, bateu o sino da igreja católica. Não visitei o padre. Vou aproveitar esse tempo e vou visitar o padre. E foi visitar o padre. Chegou lá, foi recebido pelo padre. Mostrou o que estava fazendo, mostrou o grande conflito, tal, conversou com o padre. Aí o padre falou assim, abriu a gaveta, pegou um grande conflito e pôs na mão dele. O grande conflito todo sublinhado. Filho, eu estudo isso há muito tempo. Vem aqui, quem viu uma coisa aqui? Levou ele para outra sala. Abriu uma estante, todos os livros da noite. Assim, eu e muitos colegas meus estamos estudando isso aqui. Quando a gente vai para concílios, a gente se reúne escondido à noite para discutir entre nós o que nós estudamos. Um padre falando. Aí, que pergunta você acha que ele fez? Que pergunta você faria? Mas por que então você não vai para a igreja adventista? E ele escutou o que eu não gostaria de escutar. Porque vocês não vivem o que vocês pregam. O dia que vocês viverem o que vocês pregam, a gente se junta. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade? A gente não vive o que prega. Se nós, como um povo, vivêssemos o que nós estamos pregando, o mundo todo seria abalado. E aconteceu o que está lá em Moisés, Jeremias, Zacarias, 10:8, é isso? 8:23. 8:23? 8:23. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. 10 quer dizer totalidade, globalidade. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Você está entendendo o que vai acontecer? O dia que você viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus, suas amigas vão falar assim, mostra-me o teu Deus, eu quero saber como é que é. O dia que a gente viver a verdade que a gente crê, a gente não vai precisar fazer trabalho missionário, não. A igreja vai ter que fazer 5, 6 cultos, porque vai ter fila para entrar. Porque as pessoas vão querer filhos obedientes, respeitosos, laboriosos, casais felizes. Marido tratando bem a esposa tratando bem o marido, povo com saúde, ninguém com depressão, ninguém com câncer, ninguém com diabetes, ninguém com pressão alta. O que é isso? Eu quero isso! A gente
gente não segue as orientações de Deus que Ele deu para a sua profetisa para a alimentação. A gente não segue a orientação de Deus para a educação dos filhos. A gente não segue a orientação de Deus para o lar. E a gente vive igual ao mundo, adoece como o mundo, se diverte como o mundo e não prega nada para o mundo. E aí vai distribuir livrinho. Fica ridículo. Sabia disso? Que fica ridículo? Imagina que eu vou lá na sua casa, olho para você assim, falo, esse cara está precisando de remédio para o cabelo. Eu tenho remédio para crescer cabelo. Olha, em 3 dias você fica cabeludo. Você compra de mim? Lógico. Não. Olhando para mim, você compra? Ué, você olha para mim e fala, o remédio não funciona para você? Eu estou vendendo remédio para crescer cabelo, a piada. O Anderson não vai comprar também, nem pode vender comigo. Irmão, se a gente não vive o Evangelho, a gente quer pregar o Evangelho, fica ridículo. Ridículo, a piada. Eu vou entregar um livro que eu nem li. Eu entrego o livrinho, nem li o livro, não sei. A gente está fazendo isso hoje. Ridículo. O diabo dá risada. A gente vai para a igreja e fica lá se embonecando, assim, vai descendo, pondo, sabe, roupa para mostrar, exibir o corpo. O diabo dá risada ao teu filho aí que está fazendo. Vai lá para brigar por cargo. Vai lá para criticar quem está pregando. Fica ridículo. Vai lá para ser testemunho de Deus. Vai lá para ajudar quem está precisando. Se você não tem cargo na igreja, não se preocupe. Está cheio de hospital para você ajudar, cheio de asilo para você ajudar. Não precisa ter cargo na igreja. Se você não tem púlpito para pregar, não tem problema. A tua família bem ordenada vai pregar. Os teus vizinhos vão falar bem de você. E vão testemunhar a teu favor. As nossas ações, elas vão estar acima da nossa palavra. Deus deu um profeta para o nosso tempo para nos explicar os problemas atuais. Onde está na Bíblia que não pode fumar? Onde? Me mostre na Bíblia onde está escrito um texto que não pode fumar, que não pode usar maconha. Não tem. E por que você não fuma? Tem um profeta do momento que diz que o cigarro faz mal. Você sabe quando Ellen White escreveu que o cigarro fazia mal? O cigarro não era tabaco, não tinha cigarro, era fumo. As pessoas mascavam fumo. Os nossos pioneiros, nos pregando o sermão, mascavam fumo, dava umas cuspidas lá. Quando deu, a ciência da época dizia que o fumo era bom, fazia bem para a saúde. Olha só, a ciência. Mas Deus, que sabe todas as coisas, revelou para a sua serva que o fumo era prejudicial à saúde. E ela chega para a igreja e fala, Deus me revelou que o tabaco faz mal para a saúde. Eles aceitaram? Não. 10 anos levaram para aceitar a mensagem. Quantos anos levaram para aceitar a mensagem? O povo duro que somos nós. 10 anos ela falando, olha, Deus me revelou que não é para usar o tabaco. 10 anos. Que triste. Não seria para a gente aceitar de primeira? Hoje a ciência mostra que o cigarro faz mal. No mar cigarro vem aquele monte de tragédia lá que o cigarro faz. E hoje a gente aceita. Mas na época que saiu o tabaco, era Tratamento médico. Era remédio, era bom para a saúde. Só que Deus avisou através do seu profeta. E as coisas hoje que ela falou que a gente ainda não tem comprovação científica. Deus falou para Ellen White que nosso corpo tinha energia elétrica, tinha corrente elétrica. Nossa! Foi uma bomba! Os médicos da época, os cientistas da época caíram matando, ignorante. Tem o terceiro no primário, falando bobagem, não sabe nada. E hoje a gente sabe que nós temos meio volt. E um monte. Eu posso empilhar aqui 1000 coisas que Deus revelou para a sua serva antes da ciência, que na época chocou e que hoje a gente sabe que é verdade. Mas a gente não acredita. Sabe por quê? Porque vai contra a nossa vontade, nosso gosto. Esse é o problema do povo de Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Se a gente quiser, Noé foi ridículo, só a família dele acreditou nele. João Batista, coitado, perdeu o pescoço. E assim os profetas de Deus. Luz maior, luz menor. Apocalipse 12:1. O que diz Apocalipse 12:1? Apocalipse 12:1 diz que eu vi uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés. O
que é a mulher no Apocalipse? Igreja. Vestida de sol. O que é o sol da justiça? A sua igreja vestida com Jesus, com o sol da justiça. Tendo a lua debaixo dos pés. A lua não tem luz própria, né? Sabe disso? Ela recebe luz de onde? E ela faz o que com essa luz? Reflete. A lua debaixo dos pés são os profetas. Recebe luz de Cristo e transmite para o povo. Todos os profetas bíblicos, até a última profetisa, recebe luz de Deus e transmite para o povo. Luz maior, Jesus. Luz menor, os profetas. Em algum sentido, o profeta Ellen White também se considerou luz menor, porque diante dos mais antigos, o novo é considerado menor. Ela conduz para a Bíblia, os outros profetas conduzem uns para os outros. É uma harmonia, não tem nada contra a palavra, não tem nada que destoe da palavra de Deus. Um profeta novo nunca pode falar contrário ao que já está falado, ele pode ampliar. Sabia disso? O profeta novo nunca contradiz o que o profeta anterior falou, mas ele amplia. Aí as pessoas dizem, mas não precisa do Espírito de profecia porque eu tenho a Bíblia. Não precisa mesmo. Não precisava nem da Bíblia, bastavam os 10 mandamentos. Quantas gerações existiram de fiéis sem Bíblia? Antes de Moisés não tinha nenhuma Bíblia, não tinha nenhum livro escrito, e não teve um monte de fiel, então não precisa. Mas as pessoas tinham ouvido para ouvir a voz de Deus, tinham um coração limpo, tinham menos carga de pecado. Nós estamos com 6.000 anos de pecado, degradação, de encolhimento do cérebro. A minha sogra contratou uma cozinheira não, uma empregada. Primeiro dia, a cozinheira falou que sabia cozinhar, sabia tudo. Legal, minha sogra trabalha fora, de manhã eu deixo a listinha para ela. Faz isso, ó, tem um frango no freezer, tira o frango do freezer e assa. Chegou no fim da tarde, minha sogra chegou tudo limpinho, foi no forno, estava o frango assado. Sabe como? Com plástico e tudo. Cozinheira, sabia cozinhar nada. A minha sogra falou, tira o frango do freezer e assa. O que ela fez? Tirou o frango do freezer, enfiou no forno e assou. Não tirou do pacote, não picou, não temperou. Não... Sabe quem é essa cozinheira? Eu e você. A Bíblia fala assim, tira o frango do freezer e assa. Só que isso é para quem já sabe cozinhar. Para quem não sabe, você tem que falar assim, ó, tira do freezer, fecha o freezer, na hora aberta. Aí tira do plástico, lava, pica, tira aquela saquinho de dentro que vem com os miúdos também, sabe que vem um saquinho com os miúdos dentro? Tira do plástico também, tempera assim, tem que explicar tudo. Agora põe no forno, põe na assadeira, não joga lá dentro não, põe na assadeira, acende o forno, espera assar, não deixa queimar, não tira cru. Para quem não sabe, tem que dar tintim por tintim. O Espírito de Profecia faz isso. Ele pega as coisas da Bíblia e explica. O que não seria preciso se a gente tivesse uma comunhão com Deus. Então não é necessário, não é. Mas a gente não tem essa sabedoria mais. Nossa cabeça encolheu. Então precisa explicar. Fala, marido, amai vossas mulheres. Está lá na Bíblia. Aí o Espírito de Profecia fala assim, olha, ajuda nos deveres domésticos. Tá? Vai explicar o que é amar, porque a gente não sabe mais. Ajuda a cuidar dos filhos. Você chega em casa, não exija. Trata a sua esposa com carinho, ela é sexo frágil. Ela é a parte mais frágil do casamento. Não seja troglodita. Não seja... não é essa palavra que está, mas... não seja mandão. Entre em acordo. Alivia as cargas dela. Aí tem que explicar. Igual para a cozinheira da minha sogra. Tem que explicar tudo. Precisava disso? Não. Se a gente tivesse consciência. Mas não temos consciência. Deus, na sua misericórdia, vai e explica detalhe por detalhe. Lá fala assim, filhos, honra seu pai e sua mãe. Não é isso que está escrito lá? O filho não sabe mais o que é honrar pai e mãe, tem que explicar. Ó, é assim. Os filhos têm que ajudar nos deveres domésticos, os filhos precisam isso, os filhos precisam aquilo. Tem que explicar, porque a gente não sabe mais o que é. Então o Espírito de Profecia que Deus deu para a sua igreja, que deu através de Ellen White, é como um telescópio. Ele não põe estrelas no céu, mas nos faz enxergar mais e melhor. Não inventa nada, mas amplia a nossa visão. Glória a Deus por isso. Que nos ajuda a entender mais a sua vontade. E não tem nada contra a Bíblia, nem uma linha. Agora ela está escrita para a gente morar no campo e agora.
O que a gente faz com essa instrução? E fala assim, não vos demoreis como Ló. Gente, está na Bíblia. Onde foi morar Ló? Em Sodoma. E onde estava Abraão? No campo. O que aconteceu com a família de Abraão? Servir a Deus. O que aconteceu com a família de Ló? Todos se perderam. Só sobrou Ló. Ainda quando Ló tirou de Sodoma. Quando Deus tirou Ló de Sodoma com os anjos arrastando pela mão. Hoje não vai ter mais anjo. Tá? Tinha anjo lá porque não tinha a instrução. Agora não tem mais anjo, não está escrito. E tem a experiência deles. Falou, ó, vai para as montanhas. Para onde era para ir? O que Ló perguntou? O que Ló pediu? Para a cidade de Zoar. Ah, não, é o seguinte, na montanha não. Deixa aquela cidadezinha menorzinha ali, Zoar. Uma cidade pequena, deixa para lá. Não aprendeu nada. A gente quer sair da cidade grande, quer ir para a cidade pequena, a gente vai resolver. Não é para ir para a cidade pequena, é para ir para o campo, para as montanhas. A cidade pequena hoje está igual grande, tem droga, é a mesma coisa. Tem um monte de menininha da sua idade já namorando. Aqui, você tem aqui 13, 14. Tem um monte de menina na cidade namorando. Imagina. Namoro precoce para quê? Está errado? Aí você vai se olhar para as vizinhas, para as amigas, e vai querer imitar. O Senhor deu instrução para o seu povo ser feliz. Para a gente ficar livre dos enganos dos últimos dias. Quem tem um computador aí bom aí? Vocês têm computadores, né? Tem computador. O seu antivírus é de que ano? É recente, né? Ah, recente. Boa ideia. Por que você não quer um antivírus de 20 anos atrás? Não funciona, mas sabe por quê? Porque tem vírus novo. Tem vírus novo, tem que atualizar o antivírus. Você acha que o diabo parou de inventar coisa errada? Não parou? Só que Deus deu um antivírus novo, deu um profeta do momento para nos alertar do vírus novo, para a gente não cair nas ciladas do inimigo. Não tinha cigarro, agora tem. Aí o Senhor levanta o profeta e fala, não fume. Eu estou dando exemplo de cigarro, podia dar 1000 exemplos aqui. O Senhor levantou um profeta novo para nos livrar dos enganos novos do diabo. A gente não quer, aí vai cair vítima do engano, porque se você usar o antivírus de 10 anos atrás, não dá pouco tempo, seu computador está contaminado, porque tem vírus novo. E o Senhor foi tão bom que Ele mandou antivírus antecipado para as coisas que iam acontecer. Qual é a promessa permanecente? Ao que vencer, eu gostaria que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a promessa de vitória. A promessa de vitória é sentar-se no trono de Cristo. Sabe quem queria sentar lá? Quem queria sentar no trono de Deus? O diabo queria sentar no trono de Deus. E ele falou assim, você não vai sentar, mas aqueles que você tentou no mundo, aqueles que você aborreceu no mundo, que venceram pelo meu poder, esses vão sentar. E daí a promessa, ao que vencer, você sentará comigo no meu trono. E vencer o quê? O que a gente tem que vencer? O óleo, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o quê? Sobre o pecado. A vitória sobre o pecado. Esse é o poder de Deus, que te livra de ser mentiroso, de ser ladrão, de ser mau filho, de ser desonesto. É o poder de Deus. O aguilhão da morte é o pecado, a força também. A força do pecado é a lei, porque a lei mostra o pecado. Se não fosse a lei, como é que a gente ia saber o que é pecado? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Quem dá a vitória? Deus dá a vitória. A vitória não é do homem, a vitória é de Deus. Mas Ele não força. Se você pede, Ele dá. Se você não pede. Que tipo de vitória? Que tipo de vitória que Deus dá? Meia boca? Não é por 1-0 não, viu? É por 1000-0. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Que tipo de vitória é? Completa, plena, a mesma vitória que Cristo teve. Você acha que é capaz disso? Você acha que é possível?
que é a mesma vitória de Cristo. Aquele que estava sendo pregado na cruz e falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a gente recebe uma ofensazinha e já dispara um monte de... O marido esquece de tirar o sapato quando entra em casa, suja a sala e você... Ele nem te crucificou e você já está xingando. Coitado, saiu para comprar 3 coisas e esqueceu 2. Isso acontece. Não sei se acontece com os maridos, né? Isso nunca acontece. Pessoal, a esposa pede 3, você esqueceu 2, trouxe uma, trouxe tudo, chega em casa, cadê o gás? Foi gás. Cadê? Ou esquece a carteira. Esquece a carteira, não faz nada. E aí lá vem aquela bronca. Imagina se tivesse sido crucificado, então, como é que ia ser? Essa vitória de homem perfeito, estatura completa de Cristo, Deus pode prover isso para nós. Davi foi enfrentar um gigante. Isso é uma ilustração do povo do fim. Um gigante que era impossível de ser combatido. E com que armas foi Davi lutar contra o gigante? O que ele falou pro gigantão? O Golias? Eu venho com armas, né? Com armadura, eu vou com o nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa forma de enfrentar o inimigo. A gente vai em nome do Senhor. E não tem tamanho de gigante que não seja possível. Se o seu gigante, qual é o seu gigante? É o medo de ficar sem sustento? O seu gigante qual é? É a indecisão do que Deus pede para você. Cada um tem um gigante. Esse gigante vai ser derrotado pelo Senhor dos Exércitos. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se você está no caminho, se você está na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, não se preocupe com o resto. Não é verdade? Temos tantas histórias na Bíblia que mostram isso. Tantas histórias. A gente precisa se apropriar dessas histórias, sabe? Esther, olha que história de Esther. Esther, Mardoqueu falou, olha, você é judia. Pode ser que você morra. Porque saiu aí esse decreto do Naamã. Não, do Naamã não, do Amã. O que ela falou? Ele falou para ela assim, quem sabe que se não foi para esse tempo que você foi chamada? Eu digo para vocês, foi para esse tempo que vocês foram chamados. Amém. E o que ela falou para o rei, para o Mardoqueu? Eu vou à presença do rei. Se perecer, eu vou para o campo. Se perecer, perecer. Eu prefiro morrer fazendo a vontade de Deus do que ter sucesso fazendo a vontade do inimigo. Eu prefiro passar fome com Deus a ter fartura com o inimigo. Eu prefiro ter escassez e viver debaixo de uma choupana fazendo a vontade de Deus do que viver no palácio fazendo a vontade do inimigo. Porque esse mundo é passageiro, as coisas que são transitórias. A única coisa que vale a pena aqui nesse mundo é fazer a vontade de Deus. E vou dizer para vocês, a única garantia que Deus dá é de paz. Ele não fala que vai livrar você do sofrimento. Ele falou que vou te dar forças para vencer e para ter paz. Cristo falou assim, deixa-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou a dou como um mundo a dá. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que Pedro estava na véspera da execução dele? Pedro ia ser executado, ia morrer no dia seguinte. Porque lá o Herodes viu que matou Tiago, todo mundo ficou feliz, vou matar Pedro também. Tiago era o líder dos apóstolos. Falou, agora eu vou matar o Pedrão. Aí prendeu Pedro, no dia seguinte Pedro ia morrer. O que Pedro estava fazendo? Lembra o que Pedro estava fazendo na noite da véspera da morte dele? Dormindo! Imagina, você vai morrer amanhã. E estava dormindo um sono pesado. Tão pesado que ele não acordou com o anjo. O anjo falou, Pedro! Pedro! Pedro, levanta, vamos embora. Tá bom, nem entendeu nada. Ele foi acordar lá fora. Aí ele falou, pega a tua capa. Ele nem estava lembrando da capa. Ele pegou a capa. Lá fora, sentiu um frio, acordou. O que eu estou fazendo aqui? Estava fora da cadeia. Dormindo um sono pesado. Por quê? Estava preocupado?
Quem está fazendo a vontade de Deus não tem medo nem da morte. Vai ter medo de passar fome? Vai ter medo de aranha? Sapo. Ai, sapo. Minha filha mudou pro sítio. Gente, ela mudou pro sítio de uma chácara extrema. Primeiro dia que chegou no sítio. Aí foi lá o Davidson correndo para tirar o sapo. No outro dia, Davidson, um sapo. Aí, no outro dia, Davidson, um sapo. Davidson, um sapinho. Depois, sapinho. Oi, sapo. Vai acostumando. Depois o sapo morava debaixo do tanque dela. Ganhou até nome, chamava Felipe. Vai, Felipe. Estava debaixo do tanque, morando lá. Virou amigo. Então, se você tem medo, Daniel foi para a Cova dos Leões. Você vai ter medo de um sapo. Entendeu? Isso não é problema para nós. Deus nos dá poder para fazer a sua vontade. Você vai ter medo de passar fome. Que é isso? A viúva de Serepta, o Elias pediu para ela fazer o último pãozinho que ela tinha, a última receita que ela ia fazer. Falou: eu só tenho um pouco de farinha e azeite, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, porque eu vou morrer. Ele falou: não, faz para mim. Primeiro para mim. Faz para mim. O que isso significa, irmão? O que significa isso? E ela fez. A gente está muito preocupado conosco, com o nosso sustento, como a gente tinha que estar preocupado com Deus e com dar glória ao seu nome. Ela deu o último bocado de pão para o profeta. E o que faltou na casa dela? Nada. Não acabou azeite nem farinha. Durante todo o tempo de fome, eles foram sustentados. Não acabava. Não acabava o azeite da vasilha, não acabava a farinha do pacote. Era pacote que era, sei lá o que, saco. Esse mesmo Deus é o nosso Deus. Ele não deixa faltar nada para nós. Amém. Nossa preocupação não é o que eu vou fazer no campo para viver. Minha preocupação é como eu vou servir a Deus. Aonde Ele me quer. Onde eu vou ser útil para glorificar o seu nome. Essa é a preocupação. E se você precisar passar fome para glorificar a Deus, tá? Você aceita isso? Você aceita? Se você tiver que ter uma refeição por dia só banana, você aceita? É muito diante do sacrifício de Jesus? Não é nada. O que falou Maria quando o anjo falou: você vai ficar grávida antes do casamento? Gente, hoje é ruim isso. Imagina aquela época. Terrível. Você vai ficar grávida sem casar. O que ela falou? Cumpra-se em mim a tua vontade. Paulo foi para a masmorra lá, o tronco, louvou a Deus. E o que aconteceu com isso? O que aconteceu com o carcereiro? Ruim, uma peste o carcereiro, que pôs eles no tronco sem precisar. De maldade o carcereiro fez isso. O que aconteceu com o carcereiro? Não se converteu. E o que mais depois? A sua família depois. Pelo testemunho deles, muitos na cidade se converteram. A gente não sabe o exemplo de vida que você vai dar, qual o resultado. A gente não sabe. O que a gente sabe sim, aqueles que servem a Deus, nesse mundo não vão saber o resultado do seu exemplo, do seu testemunho. Por que a gente não está disposto a fazer a obra de Deus? Deus vai pedir as suas costas? Vai. Ele vai pedir talvez sua vida. Mas Ele não vai te colocar lá na aflição maior antes de você passar pela menor. Se a gente não suportar a aflição menor, a gente não se classifica, não se prepara para a aflição maior. E Deus está chamando um povo hoje para morar no campo, para passar dificuldade no campo. Para aprender a suportar as dificuldades maiores futuras. Agora você está com medo das dificuldades menores? Como é que vai ser com as maiores? Eu não vou dizer para você que o campo é ficar cheirando florzinho e vendo passarinho cantar. Não é isso. É difícil. É difícil. A primeira roupa embarreada que a minha esposa pegou, ela chorou, não sabia. Que tudo pelas coisas. Aí ela descobriu as facilidades do tanquinho. Nunca teve tanquinho, tinha máquina. Tanquinho é uma benção. Taca tudo lá, acaba com a roupa, mas fica limpo.
Precisa de roupa boa aqui mesmo? Ah, deixa ralar. E assim vai. Tinha empregada, tá tudo. Aqui tem que fazer o serviço. Graças a Deus o Senhor mandou pessoas para nos ajudar, para a gente estar dando conta de tudo. Porque uma coisa é cuidar de 3, outra coisa é receber 50. E outras coisas que Deus deu para ela fazer, que tomam tempo, vida, ótimo, etc. Mas olha, irmãos, o Senhor está pedindo mais do que o nosso dinheiro. Deus está pedindo mais do que o nosso tempo. Deus pede um dia por semana, é pouco. Deus está pedindo 10% do dia, é pouco. Sabe o que Deus está pedindo? Toda a sua vida. Ele pede tudo. Ou a gente dá tudo, ou a gente não dá nada. Deus pede tudo. Ah, mas eu sou formado, eu tenho um bom emprego. Paulo era formado. Tinha um emprego vitalício. E Mateus? Qual era o emprego de Mateus? Fiscal da Receita. Um pregão bom. Fiscal da Receita Federal. Ganha quanto quer. Além do salário, ganha quanto quer. Aqueles que são honestos, né? Aqueles que tenham muitos honestos. Jesus falou para ele, segue-me. O que ele falou? Senhor, dá um tempo aí, eu vou me aposentar, falta só um pouco de tempo, eu me aposento, aí eu te sigo. O que ele fez? O que Mateus fez? Hã? Imediatamente. Largou tudo e seguiu Jesus. Não tem nenhuma família das mais de 80 que eu conheço que voltaram do campo porque passaram necessidade. Nenhuma eu conheço porque passaram necessidade. Tem gente que voltou porque quis, mas que passou necessidade. Não, pode não ter as coisas que tinha antes. Eu não tenho as coisas que tinha antes. Eu tinha 5 carros e 3 motos. Eu nem sei para que só tinha 2 motoristas. Eu tenho um carro velho, tá bom. Eu sei de gente que passou apertado, mas nunca faltou o pão de cada dia. E às vezes é até bom passar apertado, sabe por quê? A gente valoriza as coisas do Senhor e fica dependente dele. Qual foi o problema de Sodoma? Qual foi o problema de Sodoma? Fartura de pão e ociosidade. E esquecimento dos necessitados. Esse foi o problema de Sodoma. Às vezes a escassez é uma bênção para nós. O seu gigante eu não sei qual é. Mas com certeza todos nós temos um gigante. Tem que ser enfrentado no poder de Deus.